Sabe aquele perigo silencioso que ronda a nossa rotina o tempo todo? Aquela sensação de segurança totalmente falsa que quase sempre vem logo antes de uma tempestade enorme? Pois é, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. O nosso foco aqui é a obra A Paz do Diabo, de Arthur Carvalho. Esse texto coloca a gente de frente com umas verdades bem desconfortáveis sobre a natureza humana e principalmente sobre essa nossa mania de buscar um conforto passageiro. A ideia central da nossa apresentação é arrancar as máscaras dessas armadilhas que nós mesmos criamos para ter um alívio momentâneo. Com isso, o nosso objetivo é resgatar força real, a verdadeira coragem para encarar de frente as dificuldades da vida, tanto no lado pessoal quanto na rotina profissional. Dando uma olhada rápida no nosso mapa de hoje, que é totalmente voltado para conhecimento, crescimento e liberdade pessoal, nós vamos passar por 6 pontos bem estruturados: a ilusão da falsa paz, o perigo das pequenas escolhas, a raiz da fraqueza humana, o terror do abandono, a coragem contra a ansiedade e, para fechar, de forma bem objetiva, a nossa conclusão com ações práticas. Então, iniciando com o nosso primeiro tema, a ilusão da falsa paz, desmascarando o conforto passageiro. Certo, vamos entender isso melhor. A obra argumenta com uma lucidez incrível que escolher a ignorância e buscar aquele conforto temporário cria uma miragem super perigosa. De um lado, a gente tem o que o autor chama de paz do diabo. O que é isso na prática? É aquele estado marcado por uma ignorância intencional, uma vivência bem superficial e a necessidade de se distrair o tempo todo. Imagina num ambiente de trabalho. É como colocar uma máscara de superprodutividade só para esconder uma exaustão profunda. Ou simplesmente varrer os problemas sérios de um projeto para debaixo do tapete, só para fugir de um conflito chato. Nas relações pessoais, fechar os olhos para o que nos machuca parece a saída mais fácil. Mas olha só, esse comodismo gera um alívio que só adia o inevitável. Ele abre espaço para uma crise muito pior depois. Em contraste total com isso, do outro lado, temos a paz de Deus. Essa sim é fundamentada na verdade nua e crua e numa segurança real e inabalável. A grande lição aqui é não confiar em distrações vazias para esconder as nossas tensões. Encarar a realidade, por mais dura que seja na hora, é o único caminho para construir um conforto que não desmorona. E isso nos leva a uma história do livro que é de cortar o coração, mas ensina muito. Pensem numa mãe cuidando de um filho gravemente doente. O médico, tentando desesperadamente aliviar a dor daquela mãe naquele exato instante, mente. Ele diz que o menino vai se recuperar. Enganada, ela sente uma paz reconfortante, mas passageira. Algumas horas depois, a criança infelizmente falece. A dor dessa mãe é multiplicada de um jeito impiedoso porque a confiança foi tragicamente quebrada. É uma agonia terrível que a verdade, se tivesse sido dita lá atrás, poderia ter suavizado. Essa metáfora serve perfeitamente para o nosso cotidiano. Contar mentiras, seja para esconder falhas técnicas no trabalho ou para evitar conversas difíceis com as pessoas que amamos, sempre acaba em frustrações muito amargas e destrutivas. A esperança construída em cima de falsidades é muito frágil. Só a verdade se sustenta a longo prazo. E assim a gente passa para a nossa segunda armadilha, o perigo das pequenas escolhas. Como o abismo começa com um passo. Vamos refletir um pouquinho. Com que frequência a gente já deixou passar um desvio de conduta por achar que era pequeno demais, pensando que não daria em nada? É aquela omissão de leve no relatório, aquele atalho questionável adotado só para ganhar tempo. Essa imagem da fumaça nociva avançando silenciosamente pelas frestas de uma porta traduz de forma impecável a sutileza desse perigo. Hábitos destrutivos e falhas de caráter que arruinam carreiras inteiras se instalam na nossa rotina exatamente desse mesmo jeito. A ruína pessoal ou de uma empresa nunca surge do nada. O perigo real não bate na porta fazendo barulho para avisar que chegou. Ele simplesmente ocupa aquele espaço minúsculo que a gente deixou destrancado por pura falta de vigilância ética. O ponto central aqui é entender exatamente a lógica dessa progressão do erro. A obra mapeia a queda em passos muito claros. Todo deslize nasce como um simples pensamento. Logo, esse pensamento vira um desejo, que atrai o olhar, incentiva uma aproximação ou um toque e, finalmente, se concretiza num ato. E preste atenção, se esse ato não for interrompido e corrigido ali na hora, ele se repete, ele vira um hábito. Trazendo isso para a rotina corporativa, maquiar um dado num contrato pode parecer um recurso inofensivo, só para fechar logo o negócio sob pressão. Mas se isso for tolerado uma única vez, a barreira moral já era. Rapidamente, isso vira uma prática corriqueira e se transforma num padrão de comportamento nefasto que, cedo ou tarde, destrói a credibilidade de qualquer profissional.
O texto nos adverte sabiamente que a centelha é a mãe do incêndio. E a narrativa usa exemplos fantásticos da natureza para mostrar esse poder devastador. Imagina uma faísca pequenininha caindo numa pradaria super seca sobre um sol forte. Em minutos, ela vira uma colossal parede de fogo que consome tudo pela frente. Da mesma forma, o livro relata como algumas simples sementes de cardo que foram levadas sem querer para a Austrália criaram um caos ecológico sem precedentes. No começo, pareciam tão irrelevantes que ninguém fez esforço para conter. Mas o tempo passou, elas se multiplicaram de um jeito assustador e viraram uma praga impossível para a agricultura local. A mensagem que a gente tira disso é indiscutível. Tolerar o menor dos erros na sua fase inicial é libertar um poder multiplicador de catástrofes gigantescas. Avancando agora para a base do nosso terceiro tema, a raiz da fraqueza humana, o resgate divino e a libertação da culpa. Agora é vital a gente olhar para a solução que o texto aponta, que repousa no resgate espiritual e numa mudança completa de foco. O autor explica que uma grande parte do nosso esgotamento mental vem do fardo pesado dos erros do passado. Quando a gente foca demais no próprio eu, alimentando o nosso orgulho e remoendo as falhas, a gente cria o terreno perfeito para a insegurança crescer. E aí, somos esmagados pelas demandas da rotina. Mas existe um sacrifício supremo que tira de nós essa culpa que paralisa. A obra nos direciona a superar o orgulho e a focar nessa presença divina. Quando a gente para de achar que tem que resolver absolutamente tudo só com as nossas capacidades limitadas e aceita esse resgate superior, as amarras da aflição se rompem. O resultado? Nós ganhamos uma clareza mental absurda e renovamos as energias para trabalhar com total integridade todos os dias. Vamos avançar para o quarto tópico, o terror do abandono, a verdadeira escuridão da alma. E aqui a reflexão da obra mergulha no conceito mais doloroso da nossa experiência, o isolamento extremo da alma. O texto faz questão de marcar distância gigantesca entre aquela solidão passageira, que todos nós sentimos naturalmente no dia a dia, e a sensação avassaladora de um abandono total. A gente entende o peso trágico disso quando pensa na verdadeira face da desesperança. Tente se imaginar no meio de um deserto, sem nenhum referencial moral, andando sem rumo e permanentemente esquecido por qualquer força ou luz superior. Dá uma agonia indescritível, não é? A obra nos alerta com muita seriedade que essa falta absoluta de amparo é a escuridão mais intensa que existe. É um chamado muito forte para a gente preservar ativamente a nossa conexão com as virtudes superiores que guiam e iluminam a nossa vida. Em total contraposição a esse desespero, surge a âncora do quinto tópico: coragem contra a ansiedade. Não te deixarei, nem te desampararei. A frase monumental que combate toda aquela escuridão que a gente acabou de ver é justamente essa promessa de companhia incondicional. Essa garantia forte funciona como uma lanterna brilhando firme no meio de uma neblina densa e assustadora. E o mais interessante é que ela nos é entregue como a ferramenta prática mais robusta para afastar a ansiedade e a pressão sufocante do mundo atual. Ter a certeza absoluta de que não estamos sozinhos no campo de batalha remodela totalmente a forma como encaramos as adversidades. Sabendo da real origem da nossa proteção, nós ganhamos a coragem necessária para levar a luz para os momentos de maior incerteza profissional. Nós transformamos o medo que paralisa em uma firmeza constante de atitudes. Para ilustrar, o autor traz uma analogia fantástica usando a narrativa de Josué e os temíveis gigantes Anaquins. Pense bem, se avaliados puramente pelo esforço humano individual, aqueles adversários pareciam imbatíveis. Eles tinham muralhas que tocavam o céu e carros de ferro. Mas quando Josué ancorou a força dele na companhia do Criador, a perspectiva mudou drasticamente. Os gigantes encolheram e o que era assustador desmoronou na hora. Trazendo isso para os nossos gigantes modernos, como metas financeiras muito apertadas, crises no mercado global, cortes de orçamento ou conflitos pesados de gestão, acontece a mesma coisa. Eles perdem instantaneamente aquele poder intimidador. Quando corrigimos o nosso foco e depositamos a confiança na base certa, aquelas barreiras que pareciam incontornáveis viram simplesmente degraus na nossa jornada de crescimento. Conduzindo o nosso raciocínio para a etapa final, chegamos à conclusão e ações práticas, trazendo a verdade para o nosso dia a dia. Todo esse vasto conteúdo que a gente analisou perde o valor se ficar restrito apenas à teoria, não é mesmo? A nossa grande proposta agora é fazer com que essas reflexões moldem objetivamente as nossas atitudes. Sintetizando muito bem a nossa rotina, em primeiro lugar,
precisamos rejeitar ativamente a falsa proteção da acomodação e da ignorância, encarando a verdade nua e crua, mesmo quando for super desconfortável. Em segundo lugar, exercer uma vigilância total contra o primeiro pensamento de erro, cortando ele pela raiz bem antes que ganhe as proporções de um péssimo hábito. Em terceiro lugar, encarar os obstáculos e os grandes gigantes diários sem deixar a ansiedade nos paralisar. Por fim, ter sempre a absoluta clareza de que, independentemente do tamanho da crise, jamais precisaremos trilhar nosso caminho em total solidão. Neste momento, informamos que o roteiro e a apresentação foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, destacando que o canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Convidamos cada pessoa que nos assiste a curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, além de se inscrever no canal, ressaltando a imensa importância desse apoio para a continuidade do nosso projeto. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com, trazendo agora as referências bibliográficas finais. Este material baseia-se na obra A Paz do Diabo, de Arthur Carvalho. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube. Antes de encerrarmos, a grande questão provocativa que fica é: qual é a ilusão reconfortante que nós precisamos abandonar hoje para podermos encontrar na nossa verdadeira força amanhã? Agradecemos imensamente pela companhia nesta apresentação, um grande abraço e até a próxima!